Essas duas entrevistas foram continuação da edição do domingo passado e os entrevistados fizeram parte dos palestrantes do evento que aconteceu na ACIG, chamado Simpósio de Liderança. Agora eu vou conversar com o Diego Calegari, ele que é gestor executivo do Brasil e Século XXI e empreendedor da Politize. Diego, para você, o que é a liderança? Liderança é um conceito bastante complexo, tem várias definições. Eu gosto de definir liderança não como levar um grupo ao sucesso, mas fazer o sucesso, se possível, sem a sua condução. E o que um jovem empreendedor precisa ter para ser um bom líder? Acho que primeiro é a experiência, né? Você tem que, desde o quanto antes, se lançar em experiências que vão te trazer competência de liderança, né? Para quem quer de fato liderar, quer de fato estar à frente de uma organização, de um grupo, de um time, que busque desde cedo oportunidades como empresa júnior, a ESEC, centro acadêmico, enfim, aquilo que tiver à disposição, para já nos seus primeiros anos de carreira poder exercer uma posição, uma responsabilidade de liderança. Quais são as características que você acha que não pode faltar no empreendedor e no líder? Eu acho que sim, liderança é muito contextual, sabe? É muito do contexto. Então, listar características é sempre um pouco complicado, porque você pode ter, por exemplo, uma pessoa que é super dinâmica e é um excelente líder, e você pode ter uma pessoa super metódica que também é um excelente líder. Acho que é muito do contexto em que essa liderança vai ser exercida. Então, eu não enumeraria características, mas eu colocaria mais no sentido de entender, né, o seu perfil pessoal, o que você tem em termos de atitudes, valores, competências, potencialidades e qual é o contexto daquela organização, o que ela precisa naquele momento e que tipo de liderança precisa ser assumida naquele momento, naquela determinada situação. E para você, assim, na sua opinião, qual que é a relação da liderança com a política? Total, né? A política é feita de lideranças, né? Porque a sociedade é muito grande, muito complexa para todo mundo poder tomar decisões a todo momento. Tanto que a gente elege representantes que são líderes que a gente considera teoricamente qualificados para nos representar, hein? Liderança é vivência, né? Então, se você tem de fato em vista uma carreira que implique exercer liderança em algum momento, comece desde já a se preparar e a de fato entender em que lugares você pode, desde esse primeiro momento na sua carreira, ter uma experiência de liderança. Então, assim, essa é a principal recomendação que eu digo. Estudar é importante, aprender é importante, vir em palestras, eventos como esse é importante, mas mais do que tudo é buscar de alguma forma experimentar, viver, né? Eu acho que essa é a principal recomendação que eu teria para um jovem que está hoje iniciando uma carreira e tem aí pretensões de assumir uma liderança. Vou conversar agora com o Jackson da Costa Bastos, ele que é advogado e membro da Associação Empresarial e também docente da Fundação Logosófica de Jaraguá do Sul. Existe alguma diferença de liderar e empreender? Sim, empreender pode ser feito de qualquer forma. Eu posso pegar um capital e colocar ele num empreendimento sem estar à frente dele. A liderança, liderar, significa eu coordenar grupos, eu levar um grupo de pessoas para um objetivo. Como você relaciona a logosofia com a liderança? Logosofia, eu vou falar do que foi para mim, né? Então, é uma ciência no qual eu estudo e ela me dá condições de ter consciência de todos os meus atos, de saber como é que atua a mente de todos os seres humanos, começando pela minha, como é que é a atuação dos pensamentos. E isso me facilita na liderança de um grupo, porque a partir do momento que eu conheço como é que funciona essa parte do mundo mental, da mente, dos pensamentos, eu consigo também coordenar os trabalhos, porque tudo nasce na mente. Você comentou na sua palestra, né, por que trocar o crer para o saber? A crença, ela inibe a mente, inibe o pensar. Então, toda vez que você acredita em algo que alguém lhe falou e não vai investigar, você se afasta do conhecimento, você fica com a crença. E se tiver errado aquilo que te falaram? Então, afastar do crer para o saber é buscar o conhecimento, é buscar evoluir conceitos, é buscar conhecer coisas novas. Quais são as características e conceitos da logosofia que todo empreendedor e líder deve ter? São muitas. Eu penso que o primeiro é conhecer sobre os pensamentos e a atuação dos pensamentos, né? Porque isso dá uma noção muito grande do que é o certo, do que é o errado,
Quando um ser está se descolocando, às vezes é um pensamento que está lá, que eu posso ajudá-lo a eliminar e se recolocar. Segundo, são os valores morais e elevados. Então, saber que a vida precisa de uma conduta em cima de valores, né? Que o líder, especialmente, ele não pode se defraudar. Então, ele tem que ser um grande exemplo. Para isso, ele tem que construir dentro dele. E esses elementos que a logosofia dá, com relação à conduta, com relação a conhecimento, seja do respeito, da humildade, vários conceitos que nós estudamos, da alegria, da felicidade, todos esses conceitos, se eu conhecer eles profundamente e souber aplicar isso na minha vida, eu passo a ser exemplo disso. Não existe receita pronta, cada um vai fazendo dentro da sua característica, da sua psicologia, mas eu penso que o mais importante é buscar conhecer a si mesmo. Encontrar dentro de si mesmo o que deve ser melhorado, o que deve ser superado, tentar ser a cada dia um ser humano melhor. Não um profissional melhor, ser um ser humano melhor.